Hey guys! Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Bárbara, eu sou professora de inglês e tradutora e criei esse canal para trazer informações de inglês, dicas, ensinamentos para quem está aprendendo sozinho em casa, para quem está fazendo curso, precisa tirar dúvida, precisa estudar para uma prova. Então, se você tem mais amigos ou parentes que também estão aprendendo inglês, já compartilha esse vídeo, já compartilha o canal com eles para todo mundo poder aprender sempre mais, ok? Hoje a gente vai falar sobre as horas em inglês, como falar o horário. É importante a gente lembrar que em inglês não é comum a gente usar o formato de 24 horas. Apenas algumas instituições usam, como o exército, eles até chamam de military time. Então, muito raramente você vai usar isso. Mas, então como é que eles fazem para separar quando é 3 da manhã ou 3 da tarde? Eles têm o jeitinho deles de fazer isso, então vamos dar uma olhada? Para começar, vamos falar das horas cheias, como essa, por exemplo. São 3 horas, então a gente vai falar It's 3 o'clock. E agora, It's 10 o'clock. It's 7 o'clock. Ok, mas e daí como é que a gente sabe se é de manhã ou se é de noite? Se você está falando, está conversando, é mais comum você usar in the morning, in the afternoon, in the evening ou at night. Então, por exemplo, aqui, 7 o'clock in the morning, 7 o'clock in the evening, 3 o'clock in the morning ou 3 o'clock in the afternoon. Então, vamos lá, o que é in the morning, in the afternoon, in the evening, at night? In the morning, muito simples, é de manhã. Da meia-noite 1 até o meio-dia, in the morning. In the afternoon, à tarde, a gente vai considerar ali logo depois que deu meio-dia até umas 5 da tarde, algumas pessoas consideram até 6 da tarde. Tem muito a ver com o local onde você mora, até que horas as coisas estão abertas, né? Aqui em São Paulo, eu diria que até umas 6 horas a gente considera que é à tarde. E aí vem o in the evening. In the evening é aquele comecinho da noite, finzinho da tarde. Então a gente pode dizer que é das 6 horas até dar umas 8 horas. Também varia aí um pouquinho de acordo com onde você mora, de acordo com a sua percepção de tempo, com a sua cultura. Mas dificilmente a gente vai falar 7 at night, 7 da noite. A gente vai falar 7 in the evening. Se você faz aulas de inglês depois do trabalho, você estuda in the evening. Você não estuda at night. At night as pessoas consideram que é quando você já está em casa, você já jantou, já tomou seu banho, vai dormir, né? Às vezes a gente fala aqui no Brasil que às 6 horas já anoiteceu, então já é noite pra gente. Pra eles não, é evening, é o comecinho da noite, finzinho da tarde. E at night, quando já tá escuro, você já tá dormindo, então você umas 10 da noite, 9 da noite, dependendo da sua rotina, 8 da noite, mas, né, aquela noite mais tarde. E aí, da meia-noite, volta morning. Então, se você quer falar um horário, você vai falar 3 in the morning, às 3 da manhã. Mas se você quiser se referir a esse período, por exemplo, eu ouvi um barulho de madrugada, de manhã cedo, né? Eles não têm assim madrugada, mas eles vão chamar de early morning. Então, umas 2 da manhã, early morning. Mas se você vai falar o horário, você vai falar 2 in the morning. Alguém me ligou, era super cedo, early morning. Mas se você falar horário, in the morning. Aí de manhã é de manhã para todo mundo. Outra forma de dizer é usando AM ou PM. AM sempre que for antes do meio-dia e PM sempre que for depois, até a meia-noite, e aí quando passa da meia-noite volta a ser AM. Então, por exemplo, se você vir o horário de algum evento, uma live no Instagram, eles vão colocar 4 p.m. ou então 10 a.m. Mas na hora de falar, é mais comum falar in the morning, in the afternoon, at night, in the evening, ok? Agora vamos olhar os minutos. Você pode falar a hora exata. Por exemplo, você pode falar It's 4:38. Geralmente falando no dia a dia, você não vai dizer It's 4 hours and 38 minutes. 4:38. E se o minuto estiver entre 1 e 9, a gente vai falar, por exemplo, It's 4:07. A gente usa O para falar o zero que tem ali antes do minuto. Às vezes você precisa saber o momento exato, você está cozinhando, você precisa saber os minutos.
Mas geralmente a gente dá uma aproximada, né? A gente usa o 5, o 10, o 15, meia hora, faltando 15, faltando 10, então vamos dar uma olhadinha nesses. Sempre que eu estiver deste lado do relógio até a meia hora, a gente vai usar past. Então, por exemplo, it's 5 past 6. 5 depois, né? São 5 minutos depois das 6. It's 10 past 6. 10 minutos depois das 6. It's a quarter past 6. Então, os 15 minutos, eles costumam se referir como a quarter, um quarto de hora. A quarter past 6. It's half past 6. Lembra da pronúncia? A gente escreve half, mas a gente fala half. Repitam comigo. Half. Isso, é claro, usando o inglês americano, que é o inglês que eu trabalho aqui, que é o inglês que eu ensino também, ok? Agora, quando a gente passa para o lado de cá do relógio, a gente vai usar o to. Então, vamos lá. Agora, faltam 15 minutos para 7. Então, it's a quarter to 7. São 6h45. 15 minutos para 7. Um quarto de hora para 7. It's 10 to 7. It's 5 to 7. It's 7 o'clock. In the morning, in the evening. Reparem que a meia hora a gente usa só o past, a gente não fala to. Half an hour to 7. Não. A gente só fala half past 6. Deixa eu voltar aqui o relógio, senão parece que eu tô falando maluquice. It's a half past 6, não a half to 7. São meia hora passada das 6, não meia hora faltando para 7. Agora vamos falar quando é coisa de 1, 2, 3 minutinhos depois de um horário ou para completar um horário. Então, por exemplo, aqui são 8h02. Você pode falar it's 8:02. Pode, se você quer dar a hora exata. Mas às vezes a gente fala, acabou de dar 8 horas. It's just after 8. Quer dizer, deu 8 horas agora há pouquinho. Just after 8. A mesma coisa pro lado de lá, tá quase dando 8 horas. It's almost 8 o'clock. It's just after 10. It's almost 10 o'clock. Agora vamos falar deste horáriozinho peculiar, que são as 12 horas. Pode ser o meio-dia ou pode ser a meia-noite. Então a gente vai falar noon para o meio-dia e midnight para meia-noite. Dificilmente a gente fala 12 o'clock. E agora para a gente perguntar o horário, né? Você tá na rua, seu celular ficou sem bateria, você precisa perguntar as horas para alguém. De preferência, sempre comece com excuse me, né? Com licença. Você não conhece a pessoa, você vai pedir uma informação. A não ser que você esteja ali fazendo um trabalho com a galera e tem prazo e você não sabe que horas são, você fala, gente, que horas são? Mas em outras situações, se você tá na rua, algum caso desse, lembre de ser sempre muito bem educado. Excuse me, what time is it, please? Que horas são? Esse é o mais clássico. What time is it? Guys, what time is it? Pessoal, que horas são? Você também pode falar, excuse me, do you have the time, please? Você tem horas? Do you have the time? Can you tell me the time, please? Ou ainda mais educado, could you tell me the time, please? Mais informal, have you got the time? Você tem horas? Do you know the time, please? Você sabe que horas são? E aí, ficou alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu? Ou então eu te ajudei e você agora tá falando tudo, sabe falar todas as horas? Comenta aqui pra mim e também lembra de deixar nos comentários coisas que você quer saber, dúvidas que você tem, vídeos que você quer que eu faça, ok? Se gostou do vídeo, deixa um curtir, compartilha esse vídeo com mais pessoas que também estão aprendendo inglês, manda no grupo do WhatsApp, me ajuda a divulgar o canal. Muito obrigada por ter assistido and I'll see you next time. Bye!